Meu noivo me pediu para assinar um acordo prenupcial. Eram, na verdade, documentos de transferência da minha casa. Descobri 3 dias antes do casamento. Ele já tinha reservado passagem só de ida para ele e minha melhor amiga. Estou sentada neste momento exato, no assoalho gelado de carvalho maciço do meu escritório de arquitetura, localizado no térreo da minha própria casa que construí meticulosamente, detalhadamente, amorosamente, com cada centímetro planejado pessoalmente durante 18 meses de obra supervisionada obsessivamente, cercada por fragmentos rasgados violentamente de documentos que descobri escondidos, dissimuladamente dentro da pasta elegante de couro italiano que meu noivo Bruno trouxe orgulhosamente para casa há exatamente 72 horas, dizendo ser nosso acordo Pierre, nuptial protetor, elaborado cuidadosamente por advogado especializado recomendado, quando na realidade eram escrituras falsificadas, transferindo propriedade completa desta residência, avaliada em R$ 850 mil, diretamente para nome dele exclusivamente. E ao meu lado direito, descansa impressão tremida, colorida de reserva de passagens aéreas internacionais, só de ida, com destino final em país caribenho sem tratado de extradição efetivo com Brasil datadas para exatamente 2 dias após nossa cerimônia de casamento pomposa, programada meticulosamente para 230 convidados com custos totais ultrapassando R$ 120 mil pagos integralmente. Estupidamente! Ingenuamente por mim acreditando construir memórias eternas, quando na verdade financiava própria ruína devastadora. E o detalhe mais cruel perfurando meu peito repetidamente como facas envenenadas é que segunda passagem não está em meu nome, mas sim de Patricia Mendes, minha suposta melhor amiga inseparável de 8 anos completos que escolhi como madrinha de casamento. Confidente de segredos íntimos, parceira de negócios colaborativa, ombro consolador durante momentos difíceis profissionais. Meu nome completo verdadeiro é Júlia Cristina Almeida Santos. Tenho 38 anos de vida, aparentemente bem-sucedida profissionalmente, mas desastrosamente ingênua emocionalmente. Sou arquiteta formada com honras acadêmicas por Universidade Federal renomada há 15 anos, proprietária de escritório boutique especializado em projetos residenciais contemporâneos de alto padrão, atendendo clientela exigente disposta a pagar generosamente por design exclusivo personalizado, reconhecida por 3 prêmios regionais de arquitetura sustentável, inovadora e featured em 2 revistas especializadas nacionais como profissional promissora emergente. Passei década inteira construindo carreira sólida, respeitada, reputação profissional impecável, independência financeira confortável, patrimônio modesto, mas significativo, incluindo esta casa de 240 metros quadrados que projetei apaixonadamente, incorporando cada sonho arquitetônico acumulado desde a faculdade idealista. E em questão de descoberta devastadora de 72 horas, tudo revelou ser construído sobre fundação traiçoeira, prestes a desmoronar catastroficamente, levando junto dignidade, confiança, fé na humanidade básica. A história absolutamente aterrorizante que narrarei agora começou inocentemente há exatamente 2 anos e meio quando conheci Bruno Henrique Costa em evento de networking profissional, chato organizado por associação comercial local, onde compareci relutantemente apenas porque cliente importante insistiu apresentar contatos potencialmente lucrativos. Ele aproximou-se confiantemente durante intervalo para café aguado, servido em xícaras descartáveis frágeis, comentando inteligentemente sobre palestra técnica anterior, demonstrando conhecimento surpreendente sobre mercado imobiliário residencial de luxo. Olhos castanhos fixos nos meus, transmitindo interesse genuíno aparente, não apenas em aspectos profissionais, mas pessoais também. Sorriso desarmante, revelando dentes alinhados, perfeitamente brancos. Voz suave modulada perfeitamente entre profissionalismo respeitoso e flerte sutil, não invasivo. Conversamos facilmente, naturalmente, por 45 minutos que pareceram 15, descobrindo coincidências superficiais que pareciam significativas romanticamente. Ambos nascidos em maio, com 3 dias de diferença, ambos apreciadores de cinema clássico francês obscuro, ambos praticantes de corrida matinal, preferindo parques arborizados tranquilos a academias lotadas barulhentas. Ele pediu meu número profissional, alegando interesse em consultar sobre investimento imobiliário potencial que estava considerando seriamente e ingenuamente, estupidamente. Cegamente dei cartão de visitas elegante, sem questionar absolutamente nada sobre veracidade de interesse declarado. Primeira ligação ocorreu 2 dias depois, quinta-feira chuvosa de março às 19h15, precisos quando eu estava finalizando o projeto urgente, prazos apertados, desculpando-se educadamente por horário inapropriado,
feriado, mas explicando que dias úteis eram absolutamente impossíveis devido a compromissos profissionais inadiáveis com clientes importantes espalhados pela cidade. Conversamos agradavelmente por 37 minutos sobre absolutamente nada particularmente significativo, mas tudo surpreendentemente confortável. Sua voz transmitindo calor genuíno aparente através de linha telefônica digital. Riso fácil natural, respondendo a comentários banais, meus transformando-os em piadas compartilhadas. E quando finalmente perguntou se eu aceitaria jantar casual, final de semana seguinte, em restaurante italiano, autêntico modesto, que conhecia longe de áreas turísticas superlotadas, aceitei imediatamente sem hesitação protetora, costumeira que normalmente aplicava rigorosamente a convites masculinos, após série de relacionamentos decepcionantes anteriores. Aquele primeiro jantar estabeleceu padrão que continuaria consistentemente durante meses iniciais de relacionamento progressivo. Bruno era atencioso obsessivamente, sem ser sufocante. Generoso financeiramente, mas não ostentatório vulgarmente. Interessado genuinamente aparente em meus projetos arquitetônicos, ouvindo pacientemente descrições técnicas detalhadas que normalmente entediavam pessoas externas à profissão. Respeitoso consistentemente de limites físicos e emocionais estabelecidos, claramente desde o início. Engraçado naturalmente sem esforço excessivo. Inteligente conversacionalmente sobre tópicos variados demonstrando educação cultural ampla, apresentou-se profissionalmente como consultor financeiro, independente especializado em carteiras de investimento alternativo para clientes discretos, preferindo privacidade absoluta, explicando vagamente que natureza confidencial de trabalho impedia. Discutir detalhes específicos de casos clientes sob acordos rigorosos de não divulgação legalmente vinculativos. Retrospectivamente analisando friamente com clareza brutal adquirida através de traição revelada recentemente. Percebo o óbvio agora que descrição profissional dele era perfeitamente calibrada para justificar a ausência de verificabilidade concreta. Nenhum escritório físico visitável publicamente, alegando trabalhar remotamente de casa por eficiência maximizada, nenhuma presença online substancial em redes profissionais, alegando preferência por networking pessoal tradicional face a face. Nenhum cliente referenciável especificamente devido confidencialidade contratual absoluta, supostamente horários erráticos inconsistentes, justificados por reuniões frequentes com clientela internacional em fusos horários diversos, exigindo flexibilidade extrema. Mas naquele momento inicial apaixonado cegamente, interpretei todas essas características como sinais de homem bem-sucedido sofisticado, operando em níveis profissionais elevados, inacessíveis a pessoas comuns convencionais, 6 meses após o primeiro encontro casual, aquele evento networking esquecível. Bruno sugeriu casualmente durante caminhada dominical matinal, no parque favorito, que seria prático conveniente. Se ele mantivesse algumas roupas e artigos pessoais básicos na minha casa, considerando frequência com que estava dormindo lá espontaneamente, após jantares prolongados transformando-se em conversas madrugada adentro, concordei prontamente, alegremente, interpretando sugestão como progressão natural saudável de relacionamento, amadurecendo organicamente. E dentro de 3 semanas, ele havia transferido gradualmente, imperceptivelmente maioria de pertences pessoais para meu quarto, transformando gavetas vazias e metade do closet espaçoso em território compartilhado. Nunca visitei apartamento dele alegadamente localizado em bairro distante oposto da cidade, porque ele sempre tinha desculpas razoáveis plausíveis, reforma estrutural barulhenta em andamento, tornando o ambiente inabitável temporariamente. Vizinhos conflituosos perturbadores, criando atmosfera desagradável hostil, localização inconveniente distante demais de ambos nossos trabalhos, tornando logisticamente impraticável. Patricia, minha melhor amiga confiável de 8 anos completos que conheci quando colaboramos juntas pela primeira vez em projeto residencial. Complexo desafiador onde minha arquitetura encontrou design de interiores dela, criando sinergia criativa excepcional reconhecida. Entusiasticamente por cliente satisfeito, adorou Bruno instantaneamente desde primeira apresentação casual durante jantar triplo relaxado em restaurante. Descontraído de frutos do mar, ela elogiou repetidamente, efusivamente, quão perfeitamente adequado ele parecia ser para mim especificamente, comentando observacionalmente quão diferente positivamente ele era comparado a namorados problemáticos anteriores que ela havia conhecido testemunhado ao longo dos anos, insistindo alegremente que finalmente eu havia encontrado parceiro, merecido, compatível, equilibrado. Retrospectivamente, com o veneno amargo da traição revelada, contaminando cada memória anteriormente doce. Percebo que o entusiasmo exagerado dela não era apoio amigável genuíno, mas interesse pessoal dissimulado, planejando estrategicamente desde o início.
1 ano e 4 meses após iniciarmos namoro oficialmente exclusivo, Bruno organizou surpresa elaborada romântica pedindo-me em casamento durante final de semana prolongado em pousada. Boutique charmosa, localizada em cidade histórica colonial preservada 4 horas distante, ajoelhando-se tradicionalmente durante jantar à luz de velas em varanda privativa com vista panorâmica de montanhas e nevoadas ao entardecer dourado, apresentando anel solitário diamante modesto, mais elegante que alegou ter escolhido pessoalmente após semanas pesquisando joalherias especializadas, procurando peça perfeita única. Aceitei emocionadamente, lacrimejando incontrolavelmente de felicidade genuína, acreditando ingenuamente, estupidamente que havia, finalmente, merecidamente encontrado parceiro confiável leal para construir futuro compartilhado, estável, seguro. Planejamento de casamento consumiu 8 meses subsequentes de energia emocional considerável e recursos financeiros substanciais. Contratei cerimonialista renomada, recomendada entusiasticamente por Patricia, que coincidentemente conhecia profissionalmente através de projetos anteriores colaborativos. Reservei espaço-evento sofisticado em clube tradicional histórico com jardins paisagísticos. Deslumbrantes perfeitos para a cerimônia ao ar livre romântica, encomendei vestido noiva sob medida de estilista emergente talentosa em 3 provas ajustadas meticulosamente. Organizei buffet gourmet degustado, aprovado unanimemente por Bruno, Patricia e minha irmã Mariana, durante sessão avaliativa comparativa. Selecionei fotógrafo premiado cujo portfólio demonstrava capturar emoções autênticas genuínas ao invés de poses artificiais engessadas. Custos accumuleram-se rapidamente, alarmantemente, ultrapassando o orçamento inicial conservador estabelecido racionalmente. Mas Bruno insistiu generosamente, repetidamente, que casamento acontece uma vez idealmente. Então, merecia. Investimento memorial significativo, não devendo economizar mesquinhamente em detalhes importantes criadores de memórias eternas preciosas. Ele contribuiu financeiramente ocasionalmente com pagamentos parciais específicos, alegando constrangimento masculino tradicional em não poder cobrir custos integralmente devido. Investimentos comerciais estratégicos, temporariamente imobilizando liquidez disponível. Imediata, mas prometendo compensar generosamente após retornos substanciais. Materializar-me-sei, conforme projetado confiantemente. Interpretei explicações como transparência financeira honesta, admirável, ao invés de sinais advertência, óbvios retrospectivamente, que deveria ter investigado, questionado vigorosamente. Patricia estava envolvida entusiasticamente em cada decisão planejamento, oferecendo opiniões solicitadas frequentemente, acompanhando-me em compras demoradas cansativas de acessórios decorativos detalhistas, testando pratos buffet comigo, rindo compartilhadamente sobre combinações estranhas, experimentais. E retrospectivamente percebo agora que proximidade excessiva dela durante o processo não era apoio amigável, leal, mas reconhecimento territorial dissimulado do homem que já estava roubando secretamente de mim emocional e financeiramente. 3 semanas antes de data casamento programada meticulosamente. Bruno chegou casa numa tarde incomum de terquifera carregando pasta couro italiana, elegante, cara que nunca havia visto anteriormente. Expressão facial seriamente composta contrastando com a habitual descontração casual característica dele, solicitando formalmente que sentássemos confortavelmente para a discussão importante e necessária sobre proteções legais, matrimoniais sensatas que advogado especializado havia recomendado implementarmos proativamente antes de cerimônia oficial. Meu estômago Ctrl+C, instintivamente, desconfortavelmente, mas racionalização mental imediata, convenço-me que era simplesmente prudência financeira moderna, responsável. Especialmente considerando que ambos possuíamos patrimônios individuais acumulados independentemente antes de relacionamento iniciar. Ele abriu pasta, revelando documentos volumosos grampeados, profissionalmente impressos em papel timbrado oficial, aparentemente legítimo de escritório advocatício respeitável, explicando calmamente, pedagogicamente, que acordo prenuptial era prática comum, crescentemente entre casais contemporâneos esclarecidos, protegendo interesses patrimoniais individuais, mutuamente e beneficamente caso o relacionamento terminasse, infelizmente futuramente, enfatizando repetidamente e tranquilizadoramente que não antecipava absolutamente necessidade de acionar proteções estabelecidas, mas era responsabilidade do ultramadura implementar salvaguardas preventivas. Folhei documentos superficialmente cansada, após dia de trabalho intenso, finalizando o projeto cliente exigente, prazos impossíveis. Texto jurídico denso, impenetrável, escrito em linguagem técnica especializada, incompreensível, leiga, confundindo-me progressivamente.
E quando questionei, hesitantemente, se deveríamos consultar advogado próprio independente antes de assinar algo tão importante e significativo, Bruno respondeu suavemente, persuasivamente, que documentos haviam sido elaborados equitativamente, protegendo ambos igualmente, que contratar advogado adicional simplesmente duplicaria custos desnecessariamente, desperdiçando recursos financeiros já comprometidos. Extensivamente, com o casamento aproximando-se rapidamente, que confiança mútua fundamental em relacionamento saudável deveria superar a paranoia desconfiada injustificada. Assinei cada página indicada estupidamente, confiantemente, ingenuamente, sem ler completamente e compreender totalmente implicações devastadoras ocultas. Deliberadamente, em linguagem jurídica obscura e enganosa, minha assinatura fluindo automaticamente através de 15 páginas densas, enquanto Bruno apontava locais apropriados marcados. Previamente com adesivos amarelos pequenos, sua mão ocasionalmente tocando minhas costas reasseguradoramente enquanto murmurava apreciações amorosas sobre quão compreensiva, razoável, madura eu estava sendo em relação a precauções financeiras sensatas. Ele guardou documentos assinados imediatamente de volta na pasta elegante, dizendo que entregaria advogado responsável para registro, cartorial oficial necessário, e eu não questionei absolutamente nada, porque confiava cegamente, estupidamente no homem que acreditava estar construindo futuro compartilhado, honesto, transparente. 3 dias depois daquela assinatura fatídica irreversível, exatamente 72 horas antes de casamento programado, quando deveria estar finalizando detalhes últimos minutos organizacionais, verificando confirmações fornecedores. Florista, fotógrafo, músicos, recebi ligação inesperada, perturbadora de Roberto Alvarenga, advogado civilista, respeitado, especializado em direito imobiliário, que havia auxiliado legalmente durante compra deste terreno e construção desta casa anos atrás. Voz dele transmitia preocupação profissional evidente através de linha telefônica quando solicitou urgentemente que comparecesse imediatamente ao escritório dele para discussão confidencial extremamente importante. Não especificável por telefone inseguro, tom grave, incomum, ativando alarmes instintivos adormecidos. Dirigi nervosamente até o escritório dele, localizado em edifício comercial moderno respeitável. Mão suando frio contra volante de couro, coração batendo descompassado, antecipando ansiosamente notícias devastadoras, sem saber especificamente qual natureza teria. Roberto recebeu-me pessoalmente porta-escritório, expressão facial seriamente preocupada, confirmando intuição terrível. Conduzindo-me gentilmente, mas firmemente, até cadeira confortável em frente mesa organizada impecavelmente. Ele sentou-se pesadamente, respirando profundamente antes de começar a falar. Dedos entrelaçados sobre mesa, olhos castanhos penetrantes fixando-se nos meus, transmitindo compaixão profissional e preocupação genuína simultaneamente. Julia, preciso ser completamente direto e honesto com você sobre algo extremamente grave. Perturbador que descobri acidentalmente através de conexões profissionais minhas no sistema de registro de imóveis quando estava processando rotineiramente a atualização cadastral anual de propriedades de clientes regulares. Roberto começou pausadamente, escolhendo cada palavra cuidadosamente como cirurgião, selecionando instrumentos precisos, voz grave e carregada, de peso profissional, mas também compaixão humana genuína. Há 3 dias atrás, recebi alerta automático do sistema indicando movimentação registral suspeita envolvendo sua propriedade residencial. O que inicialmente assumi ser erro administrativo banal do cadastro eletrônico, notoriamente problemático. Mas quando investiguei mais profundamente por precaução profissional habitual, descobri algo absolutamente alarmante. Potencialmente criminoso que você precisa saber imediatamente antes que seja tarde demais para reverter legalmente as consequências devastadoras. Ele deslizou através da mesa organizada uma pasta manila espessa contendo fotocópias de documentos oficiais carimbados, destacados estrategicamente com marcadores fluorescentes amarelos e vermelhos indicando seções críticas particularmente preocupantes. Meu coração começou acelerando instintivamente. Palmas das mãos suando frio enquanto abria a pasta, tremendo levemente, olhos escaneando rapidamente páginas densas de texto jurídico técnico, incompreensível inicialmente. Esses documentos que você assinou há 3 dias pensando ser acordo prenupcial, padrão protetor, não são absolutamente isso de forma alguma. Julia, são escrituras de transferência de propriedade completa e irrevogável, definitiva da sua casa avaliada em R$ 850 mil, diretamente para nome de Bruno Henrique Costa,
exclusivamente, removendo completamente seu nome de todos os registros oficiais de propriedade, como se você nunca tivesse sido dona legítima. Roberto explicou metodicamente, apontando especificamente para cláusulas destacadas em vermelho intenso. A sala de reunião, profissionalmente decorada, em tons neutros relaxantes, começou girando vertiginosamente ao redor de mim como carrossel descontrolado, paredes parecendo comprimir-se claustrofobicamente enquanto tentava processar, compreender, aceitar as palavras dele que pareciam estar chegando através de túnel longo distorcido. Isso não faz sentido nenhum. Deve haver erro grotesco, mal entendido colossal. Bruno me explicou detalhadamente cada cláusula do acordo. Disse repetidamente que protegia ambos igualmente, que era procedimento padrão normal, recomendado por advogado especializado respeitável dele. Balbuciei defensivamente. Desesperadamente, voz soando, estranha e artificial aos meus próprios ouvidos, mãos agarrando bordas da pasta como tábua de salvação em oceano tempestuoso. Ele jamais faria algo tão monstruoso, cruel. Vamos nos casar em 3 dias. Planejamos futuro juntos durante 2 anos completos. Isso deve ser engano administrativo terrível. Confusão documental que pode ser esclarecida facilmente com algumas ligações telefônicas explicativas simples. Roberto balançou a cabeça lentamente, tristemente, expressão facial, transmitindo compaixão profunda, misturada com frustração impotente de profissional experiente que já testemunhou variações infinitas de fraudes conjugais similares devastadoras. Julia, querida, entendo perfeitamente sua reação defensiva natural. Necessidade psicológica de negar realidade brutal, apresentada subitamente, sem preparação adequada. Mas preciso que você ouça atentamente, processe racionalmente o que estou dizendo, porque tempo está se esgotando rapidamente. Esses documentos foram registrados oficialmente há exatamente 72 horas no cartório de imóveis competente com todas as assinaturas autenticadas, carimbos oficiais validados, segundo legislação brasileira vigente. Transferência de propriedade torna-se legalmente efetiva, vinculativa após registro cartorial, público independentemente de intenção real do signatário ou compreensão completa das cláusulas assinadas. Você literalmente, legalmente não é mais proprietária dessa casa que construiu pessoalmente desde fundação. Ele enfatizou cada palavra final devagar claramente, permitindo gravidade completa da situação penetrar através das minhas defesas psicológicas resistentes desesperadamente. Silêncio pesado, sufocante preencheu o escritório por longos 30 segundos intermináveis, enquanto informação devastadora finalmente começava a atravessar. Camadas de negação protetora, alcançando compreensão consciente gradualmente como veneno lento, dessominando-se através de sistema circulatório. Como isso é possível legalmente? Como o cartório aceita, registra, valida documento transferindo propriedade sem presença física de ambas partes, sem verificação independente de identidades, sem questionamento sobre circunstâncias suspeitas envolvendo propriedade substancial, sendo transferida gratuitamente, sem compensação financeira aparente documentada? Questionei com voz progressivamente mais alta, histérica, raiva começando a substituir choque inicial paralisante. Existem salvaguardas, proteções legais justamente para prevenir fraudes desse tipo monstruoso. Alguém em algum lugar deveria ter notado irregularidades óbvias, acionado alarmes, solicitado verificações adicionais antes de processar transação tão significativa financeiramente. Roberto suspirou pesadamente, removendo o óculos de armação dourada e esfregando olhos cansados com dedos indicador e polegar em gesto, revelador de frustração profissional acumulada com um sistema falho cronicamente. Em teoria idealista, você está absolutamente correta sobre como o sistema deveria funcionar protetoramente. Na realidade prática brutal, cartórios brasileiros são notoriamente sobrecarregados, subfinanciados, operando com pessoal insuficiente, inadequadamente treinado, processando centenas de transações diariamente sob pressão temporal extrema. Documentos aparentemente em ordem formal, com assinaturas reconhecidas autenticadas. Carimbos oficiais impressos profissionalmente são aceitos rotineiramente sem escrutínio investigativo aprofundado. Bruno claramente sabia exatamente como explorar cinicamente essas vulnerabilidades sistêmicas. Preparou documentação falsificada meticulosamente convincente superficialmente, que passou através de verificações burocráticas superficiais. Sem levantar suspeitas imediatas, ele explicou pedagogicamente, substituindo o óculos cuidadosamente. Lágrimas quentes começaram escorrendo incontrolavelmente pelo meu rosto enquanto realidade completa da traição calculada.
finalmente penetrava completamente, através de todas as defesas emocionais remanescentes. Ele planejou isso meticulosamente durante meses provavelmente, estudou cada detalhe legal necessário, falsificou documentos profissionalmente, esperou o momento maximamente vulnerável, quando eu estava exausta emocionalmente pelo estresse do planejamento do casamento para apresentar papéis fraudulentos. Eu confiei cegamente. Estupidamente assinei sem ler completamente porque ele era meu noivo, pessoa que amava profundamente, com quem planejava construir vida inteira compartilhada. Como fui tão ingênua e idiota, cega para não perceber sinais óbvios que retrospectivamente devem ter sido evidentes gritantemente? Soluçava descontroladamente, corpo tremendo convulsivamente enquanto processava a extensão completa da manipulação sistemática. Roberto levantou-se respeitosamente da cadeira executiva. Circulou a mesa até ficar ao meu lado, colocando mão reconfortante gentilmente sobre meu ombro, trêmulo em gesto paternal compassivo. Julia, escute atentamente o que vou dizer agora, porque é absolutamente crucial que você compreenda isso completamente. Internalize profundamente. Você não foi ingênua, estúpida ou cega. Foi vítima de predador profissional experiente, especializado em explorar confiança humana natural, expectativas razoáveis de honestidade em relacionamentos íntimos. Homens como Bruno estudam psicologia manipulativa, técnicas de persuasão, vulnerabilidades emocionais sistematicamente. Eles são artistas de fraude consumados praticando anos, provavelmente vitimizando múltiplas pessoas anteriormente antes de direcionar atenção predatória para você especificamente. Culpa, vergonha que está sentindo agora, são exatamente reações emocionais que ele calculou, antecipou. Deseja que você experiencie porque mulheres quebradas emocionalmente, paralisadas por autoflagelação, são menos propensas a buscar justiça agressivamente, lutar legalmente pelos direitos roubados. Ele disse firmemente, autoritariamente, voz carregando convicção profissional de décadas lidando com vítimas traumatizadas, fraudes patrimoniais similares. Respirei profundamente e regularmente, tentando desesperadamente recuperar algum controle emocional mínimo sobre reações físicas involuntárias do corpo traumatizado. O que posso fazer agora imediatamente, urgentemente para reverter essa transferência fraudulenta? Recuperar a propriedade legalmente minha antes que ele consiga vender para terceiros inocentes, ou hipotecar gravemente criando complicações legais adicionais impossíveis de desemaranhar posteriormente? Existe algum recurso legal emergencial, liminar judicial que pode congelar transação temporariamente enquanto investigação criminal é conduzida apropriadamente? Perguntei com urgência crescente, mente começando a funcionar estrategicamente novamente após choque inicial paralisante. Instintos profissionais de arquiteta metódica ressurgindo gradualmente através da névoa emocional. Roberto retornou à cadeira dele, abrindo a gaveta lateral da mesa e removendo o formulário legal pré-impresso, começando a preencher campos obrigatórios rapidamente com caligrafia impecavelmente legível, praticada durante décadas de trabalho jurídico meticuloso. Primeira ação crítica imediata é registrar formalmente boletim de ocorrência detalhado na delegacia especializada em crimes patrimoniais. Hoje ainda, preferencialmente dentro das próximas 2 horas antes de expediente encerrar. Simultaneamente, protocolarei ação judicial emergencial solicitando liminar de suspensão urgente da transferência registral baseada em alegação fundamentada de falsificação documental, vício de consentimento, fraude comprovável. Juiz pode conceder liminar preliminar dentro de 24 a 48 horas se evidências apresentadas inicialmente forem suficientemente convincentes, congelando efetivamente qualquer transação subsequente envolvendo propriedade até resolução definitiva do processo criminal e cível subsequente, ele explicou enquanto continuava preenchendo formulários rapidamente e eficientemente. Minha mente acelerava freneticamente processando implicações práticas imediatas da situação devastadora, além de aspectos emocionais traumáticos. Se Bruno realmente havia roubado minha casa legalmente através de fraude documental, sofisticada 3 dias antes do casamento programado, significava logicamente, inevitavelmente, que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção real de casar-se comigo legitimamente. O casamento pomposo, dispendioso, programado meticulosamente para 230 convidados em 3 dias precisos, era simplesmente fachada, elaborada. Distração teatral mantendo-me ocupada emocionalmente, financeiramente, enquanto ele executava golpe final, coordenado. Roberto, se ele fraudou transferência da casa 3 dias antes do casamento, significa, obviamente, que ele planeja desaparecer antes ou imediatamente após cerimônia, não é? Todo planejamento elaborado, custos substanciais investidos, preparativos detalhados, foram apenas encenação cruel,
mantendo-me distraída focada em detalhes triviais de recepção, flores, cardápio, enquanto ele orquestrava roubo sistemático do meu patrimônio construído laboriosamente, articulei lentamente cada palavra, tornando realidade brutal progressivamente mais clara. Indiscutível. Roberto assentiu gravemente, confirmando conclusão lógica inevitável que eu havia alcançado dolorosamente. Estatisticamente baseado em casos similares que lidei profissionalmente durante 3 décadas de prática. Advocatice especializada, padrão típico, é perpetrador desaparecer completamente 24 a 72 horas. Antes da cerimônia programada ou ocasionalmente no próprio dia casamento, após receber presentes monetários substanciais de convidados bem-intencionados, mas enganados. Alguns criminosos particularmente audaciosos. Psicopatas realmente comparecem à cerimônia, performam votos falsos convincentemente, coletam presentes generosos e então desaparecem durante recepção, alegando emergência familiar, inventada, fabricada. Recomendo fortemente que você verifique imediatamente se Bruno ainda está residindo na sua propriedade atualmente ou se já iniciou o processo de evacuação discreta, transferindo pertences pessoais progressivamente, sem alertar você sobre intenções reais iminentes de desaparecimento permanente. Planejado, ele sugeriu pragmaticamente. Profissionalmente, peguei celular com mãos tremendo visivelmente, discando o número residencial fixo da casa, que aparentemente não era mais legalmente minha, embora tivesse projetado cada centímetro. Apaixonadamente, supervisionado construção obsessivamente durante 18 meses dedicados intensamente, telefone tocou 6 vezes longas antes de cair em secretária eletrônica com minha própria. Voz gravada alegremente meses atrás convidando visitantes deixarem mensagem após sinal sonoro característico. Desliguei abruptamente sem deixar mensagem, tentando imediatamente celular pessoal de Bruno que conhecia memorizadamente após 2 anos relacionamento comunicativo constante. Chamada foi direto para a caixa postal sem sequer tocar uma única vez, indicando claramente que o aparelho estava desligado completamente ou bloqueado intencionalmente. Tentei enviar mensagem em texto urgente através de aplicativo de mensagens instantâneas, mas mensagem mostrava apenas um cheque cinza, solitário indicando que não foi entregue ao destinatário, confirmando suspeitamente que ele havia bloqueado meu número preemptivamente ou descartado o chip telefônico completamente. Ele não está respondendo absolutamente nenhuma forma de contato. Telefone residencial toca sem resposta, celular vai direto para a caixa postal, mensagens não são entregues. Isso confirma definitivamente que ele já iniciou o desaparecimento planejado ou está evitando deliberadamente qualquer comunicação comigo enquanto finaliza preparativos para a fuga permanente. Relatei com voz surpreendentemente calma, considerando tempestade emocional interior caótica, adrenalina do choque, substituindo gradualmente desespero inicial por determinação férrea emergente. Preciso ir imediatamente até minha casa verificar pessoalmente se ele ainda está lá, se pertences dele foram removidos, se existe alguma evidência física de planejamento de fuga que possa ser fotografada, documentada como prova adicional para investigação criminal subsequente e processo judicial urgente. Roberto ergueu mão advertidora firmemente, mas gentilmente. Expressão facial transmitindo preocupação profissional legítima sobre segurança física potencialmente comprometida. Julia, compreendo completamente impulso natural. Necessidade emocional de confrontar situação diretamente, verificar pessoalmente extensão da traição. Porém, preciso adverti-la profissionalmente, veementemente que confronto direto com Bruno neste momento poderia ser potencialmente perigoso fisicamente. Se ele perceber que você descobriu fraude prematuramente antes de completar plano de fuga elaborado, homens desesperados acuados podem reagir violentamente, imprevisivelmente quando percebem que esquema cuidadosamente planejado está desmoronando inesperadamente. Recomendo fortemente que você não vá sozinha desacompanhada sob circunstância alguma. Minimamente leve sua irmã Mariana ou solicite escolta policial oficial através de boletim de ocorrência registrado formalmente. Antes de confrontar a situação potencialmente volátil perigosa, ele aconselhou com autoridade profissional inquestionável, baseada em experiência vasta, lidando com consequências trágicas de confrontos domésticos mal planejados precipitados, racionalidade profissional. Treinada durante anos de educação arquitetônica analítica, começou a reassumir controle sobre reações emocionais primitivas, permitindo avaliação mais calculada, estratégica da situação complexa multifacetada. Você está absolutamente correto racionalmente. Confronto emocional descontrolado neste momento apenas prejudicaria caso legal subsequente.
Potencialmente, poderia resultar em destruição de evidências críticas. Ou pior, confronto físico perigoso. Ligarei imediatamente para minha irmã, Mariana, solicitando que me acompanhe até a propriedade para inspeção preliminar cautelosa, documentação fotográfica de qualquer evidência relevante visível. Simultaneamente, você pode iniciar preparação de documentação legal, necessária para liminar judicial emergencial, e eu irei diretamente à delegacia especializada após inspeção domiciliar, registrar boletim de ocorrência criminal formal detalhado, compreensivo, concordei estrategicamente, mente funcionando metodicamente através de próximos passos logísticos necessários, apesar de causa emocional subjacente persistente. Liguei imediatamente para Mariana, minha irmã 3 anos mais velha, médica cardiologista brilhante, divorciada experiente, que havia navegado próprio casamento fracassado, traumático, 4 anos. Anteriormente e consequentemente, possuía perspectiva valiosa sobre traições conjugais devastadoras. Mari, preciso urgentemente que você largue o que está fazendo imediatamente e me encontre na minha casa dentro de 20 minutos no máximo. Descobri algo absolutamente devastador. Aterrorizante sobre Bruno e preciso de sua presença, apoio, testemunha quando for inspecionar a propriedade. Verificar se ele ainda está lá ou já fugiu covardemente. Não posso explicar detalhes completamente por telefone agora, mas é emergência crítica genuína. Não exagero emocional histérico, disse rapidamente, autoritariamente, voz transmitindo urgência séria e inconfundível que ela reconheceria instantaneamente, não tolerar questionamento ou atraso. Mariana, acostumada profissionalmente a responder decisivamente a emergências médicas cardiovasculares, críticas onde segundos determinam diferença entre vida e morte, respondeu imediatamente, sem hesitação questionadora. Saindo do hospital, agora mesmo, Julia. Estarei lá em 18 minutos precisos. Se situação for genuinamente perigosa como seu tom sugere alarmantemente, pararei na delegacia local caminho solicitando oficial de polícia. Nos acompanhe como precaução de segurança adicional. Não faça absolutamente nada precipitado, arriscado antes de eu chegar. Prometa-me isso agora verbalmente. Ela insistiu firmemente, voz carregando a autoridade profissional médica, habituada a ser obedecida, inquestionavelmente, durante emergências críticas. Prometo esperar você chegar antes de entrar na propriedade ou tentar qualquer contato direto com Bruno se ele ainda estiver presente. Roberto está aqui comigo fornecendo orientação legal necessária e iniciaremos imediatamente preparação de ação judicial emergencial, liminar e boletim de ocorrência criminal formal assim que inspeção preliminar residencial for completada, documentada fotograficamente. Assegurei-a profissionalmente, respirando deliberadamente devagar, tentando controlar fisicamente a resposta de estresse fisiológico acelerada. Após desligar a chamada telefônica, virei-me novamente para Roberto, que havia continuado preenchendo formulários legais diligentemente durante minha conversa telefônica com Mariana. Minha irmã estará na propriedade em aproximadamente 18 minutos e possivelmente trará oficial de polícia acompanhante como precaução segurança. Vou agora diretamente para lá e encontra-lá conforme combinado. Você pode me fornecer cópia desses documentos registrais fraudulentos para eu levar comigo como evidência apresentar ao delegado quando registrar boletim de ocorrência formal posteriormente hoje. Solicitei pragmaticamente, focando em próximos passos logísticos necessários, ao invés de mergulhar em espiral descendente de autoflagelação emocional improdutiva. Roberto preparou rapidamente pasta Manila nova contendo fotocópias completas de todos os documentos relevantes, organizados cronologicamente com separadores coloridos, categorizando tipos diferentes de evidência documental, adicionando o cartão de visita profissional dele com números de contato múltiplos escritos manuscritamente no verso para referência emergencial. Esta pastal contém tudo necessário inicialmente, cópias autenticadas de escrituras fraudulentas registradas, documentos originais de compra à propriedade estabelecendo você como proprietária legítima histórica, análise legal preliminar minha resumindo irregularidades óbvias identificáveis imediatamente na transferência suspeita, carta formal minha dirigida à autoridade policial competente, oferecendo assistência jurídica pro bono durante investigação criminal devido à gravidade óbvia do crime perpetrado contra cliente minha de longa data. Leve celular carregado completamente com bateria plena. Mantenha a linha telefônica aberta constantemente. Ligue-me imediatamente se descobrir algo particularmente perturbador, ameaçador durante a inspeção residencial ou se Bruno estiver presente e situação escalar perigosamente, ele instruiu metodicamente, entregando-me pasta junto com abraço paternal. Breve e reconfortante, completamente apropriado, profissionalmente dadas circunstâncias extraordinariamente traumáticas. Dirigi até minha casa em estado dissociativo estranho, mente funcionando simultaneamente em múltiplos níveis.
Piloto automático navegando ruas familiares mecanicamente, enquanto camadas mais profundas de consciência processavam freneticamente implicações completas da traição sistemática revelada brutalmente. Casa que havia projetado amorosamente, incorporando cada sonho arquitetônico acumulado desde estudante idealista faculdade. Construído supervisionando obsessivamente cada detalhe durante 18 meses dedicados. Decorado cuidadosamente selecionando cada elemento, expressando personalidade autêntica criativa. Menos essa casa não era mais legalmente minha. Bruno havia roubado através de fraude documental sofisticada, não apenas propriedade física avaliada, substancialmente, mas também memórias incorporadas, esforços investidos, futuro imaginado, construído meticulosamente naquele espaço sagrado pessoal. Propriedade representa mais que simples valor monetário quantificável. Representa segurança existencial, autonomia financeira, independência duramente conquistada através de década de trabalho profissional. Dedicado, disciplinado. Estacionei carro na rua, em frente à residência familiar, visualmente inalterada externamente. Fachada moderna contemporânea que projetara especificamente parecendo completamente normal. Tranquila! Não traindo absolutamente nenhum indício visível da tempestade emocional devastadora ocorrendo internamente na vida da arquiteta criadora. Portão de entrada de alumínio cinza antracite, com detalhes em madeira certificada sustentável, permanecia fechado normalmente. Sistema de fechadura eletrônica programado, respondendo obedientemente ao comando remoto do chaveiro, que ainda possuía funcionalmente. Jardim frontal paisagístico cuidadosamente mantido mostrava flores perenes vibrantes coloridas que plantara meses atrás imaginando ingenuamente que seriam apreciadas compartilhadamente durante décadas futuras com um parceiro confiável leal. Ironia cruel da beleza visual, contrastando brutalmente com feiura moral da traição, oculta não passou despercebida, mesmo através da névoa emocional traumática. Mariana chegou exatamente 17 minutos após nossa chamada telefônica, dirigindo o carro compacto confiável, prateado, acompanhada, conforme prometido por oficial de polícia militar uniformizado jovem, que ela havia convencido diplomaticamente através de explicação sucinta urgente sobre situação potencialmente volátil, necessitando testemunha autoridade presente. Ela desceu rapidamente do veículo, aproximando-se imediatamente e abraçando-me forte, prolongadamente e sem dizer absolutamente nada verbalmente. Por longos 40 segundos, simplesmente oferecendo presença física sólida, reconfortante, ancoragem emocional estabilizadora. Quando finalmente nos separamos, ela segurou meu rosto entre ambas mãos calejadas de cirurgiã cardiovascular, olhando diretamente nos meus olhos verdes agora avermelhados, inchados de choro recente, com seus olhos verdes mais escuros, idênticos geneticamente, mas carregando sabedoria mais madura adquirida através de próprias batalhas conjugais anteriores, vencidas dolorosamente. Qualquer coisa que descobrirmos aqui dentro, agora, qualquer evidência adicional de traição sistemática planejada. Quero que você saiba profundamente, inquestionavelmente, que você não está sozinha navegando essa tempestade devastadora. Estarei ao seu lado incondicionalmente durante cada passo dessa jornada legal, emocional, financeira necessária para buscar justiça merecida e reconstruir vida. Destroçada, tijolo por tijolo, dia por dia, ela disse com convicção absoluta. Voz firme, não permitindo dúvida ou argumentação. Agora vamos entrar juntas nessa propriedade que é e sempre será. Fundamentalmente, sua independentemente do que documentos fraudulentos, falsamente registrados, aleguem temporariamente. Documentar fotograficamente qualquer evidência relevante encontrada. Então iniciar processo legal formal garantindo que Bruno pague completamente, publicamente, judicialmente pelas consequências de ações criminosas dele. Respirei profundamente e controladamente, reunindo coragem necessária enquanto oficial de polícia posicionava, sei discretamente, próximo ao portão de entrada da propriedade, oferecendo presença à autoridade tranquilizadora sem ser intimidadora. Desnecessariamente. Mariana segurou minha mão esquerda firmemente. Solidariamente, enquanto minha mão direita trêmula inseria a chave eletrônica no leitor biométrico do sistema de segurança sofisticado que eu mesma havia especificado durante a construção original da residência anos atrás, priorizando proteção contra invasores externos, mas nunca imaginando ingenuamente necessitar proteção contra a traição interna, perpetrada por pessoa compartilhando minha cama intimamente.
Porta principal de madeira maciça, tratada termicamente, abriu-se silenciosamente sobre dobradiças alemãs de alta qualidade que haviam custado quantia substancial, mas garantiam operação suave e perpétua, revelando interior familiar reconhecível, mas estranhamente alterado sutilmente de maneiras inicialmente imperceptíveis. Hall de entrada com piso de porcelanato italiano, importado, polido brilhantemente, permanecia impecavelmente limpo, como sempre. Espelho veneziano antigo pendurado estrategicamente, refletindo luz natural filtrada, através de janelas laterais amplas, permanecia posicionado exatamente onde sempre esteve. Mas a atmosfera parecia diferente fundamentalmente, ar carregado com ausência palpável, ao invés de presença acolhedora familiar esperada. Avançamos cautelosamente além do hall de entrada em direção à sala de estar espaçosa de conceito aberto, que projetara especificamente para maximizar a circulação natural de luz solar e ventilação cruzada eficiente, reduzindo dependência de sistemas artificiais de climatização energeticamente custosos. Móveis contemporâneos minimalistas selecionados cuidadosamente durante anos permaneciam posicionados identicamente. Sofá modular cinza carvão, onde Bruno e eu havíamos assistido incontáveis filmes abraçados, confortavelmente parecia ligeiramente deslocado angularmente alguns centímetros. Mesa de centro de vidro temperado com base de concreto aparente mostrava círculos leves de umidade, onde copos haviam repousado recentemente sem usar descansos, protetores que eu insistia utilizarmos sempre. Detalhes pequenos começavam acumulando-se progressivamente, revelando história silenciosa de evacuação recente e discreta. Gaveta do aparador lateral entreaberta, mostrando interior vazio, onde documentos importantes costumavam ser armazenados organizadamente. Estante de livros, evidenciando espaços vazios e irregulares, onde volumes específicos haviam sido removidos seletivamente, deixando lacunas óbvias entre títulos remanescentes. Prateleira decorativa ausente de fotografias emolduradas nossas, que sempre ocuparam posições proeminentes, celebrando momentos supostamente felizes compartilhados. Durante 2 anos, relacionamento aparentemente amoroso, mas revelado agora fraudulento, calculado. Mariana fotografava sistematicamente cada ambiente metodicamente usando o celular profissional de alta resolução, documentando evidências visuais de remoção progressiva de pertences pessoais de Bruno, enquanto oficial de polícia anotava observações detalhadas em caderneta pequena preta padrão, registrando formalmente descobertas preliminares que serviriam posteriormente como testemunho oficial durante investigação criminal subsequente e processos judiciais inevitáveis. Caminhamos silenciosamente através de corredor principal, em direção ao quarto principal Suite Master, que projetara especificamente como santuário pessoal, privado, refúgio tranquilo após dias de trabalho intenso, estressante, espaço íntimo compartilhado, vulnerabilidade emocional física com pessoa, acreditava amar confiável incondicionalmente. Porta do quarto estava entreaberta estrategicamente, permitindo visão parcial interior antes mesmo de empurrá-la completamente aberta. E o que vi fez meu coração contrair dolorosamente, como se tivesse sido espremido violentamente por mão gigante invisível. Closet. Compartilhado, planejado meticulosamente com sistema de organização, modular eficiente, estava visivelmente vazio do lado designado originalmente para Bruno. Cabides metálicos pendurados solitários sem roupas dependuradas, prateleiras superiores completamente desprovidas de caixas organizadoras contendo acessórios diversos, gavetas inferiores abertas, revelando interiores vazios forrados com papel perfumado que eu havia instalado cuidadosamente meses atrás, imaginando ingenuamente futuro compartilhado prolongado. Banheiro privativo em suíte adjacente mostrava sinais similares de evacuação sistemática. Armário espelhado acima da pia dupla de mármore. Carrara importado italiano evidenciava lado dele completamente vazio de produtos de higiene pessoal, masculinos, enquanto meu lado permanecia intacto e inalterado com cosméticos organizados precisamente como sempre mantinha habitualmente. Prateleira de vidro temperado dentro do box amplo de chuveiro não continha mais shampoo específico masculino caro que Bruno insistia comprar marca importada, dizendo ser necessário para manter cabelos saudáveis impecavelmente penteados. Toalha felpuda de algodão egípcio que ele usava exclusivamente estava ausente do aquecedor de toalhas elétrico embutido na parede adjacente.
Sentei-me pesadamente na borda da cama, king size com colchão ortopédico premium que havíamos escolhido conjuntamente após testar dúzias de opções diferentes em showroom especializado dedicando tarde inteira ao processo seleção cuidadosa. Mãos tremendo incontrolavelmente enquanto realidade completa e irrefutável da traição premeditada sistematicamente planejada penetrava, através de todas as camadas remanescentes de negação protetora psicológica. Bruno havia evacuado completamente todos os pertences pessoais dele da residência compartilhada. Provavelmente durante os últimos 3 dias, enquanto eu estava ocupada freneticamente finalizando detalhes últimos minutos do casamento elaborado, que nunca aconteceria conforme planejado ingenuamente. Mariana sentou-se ao meu lado na cama abracandomi, lateralmente protetoramente enquanto lágrimas quentes escorriam novamente incontrolavelmente pelo meu rosto já inchado, dolorido de choro, repetido durante horas traumáticas recentes. Oficial de polícia mantém-se respeitosamente distante, próximo à porta do quarto, permitindo um momento privado entre irmãs, mas permanecendo vigilante caso a situação escalasse imprevisivelmente, necessitando intervenção autoridade profissional. Permanecemos abraçadas silenciosamente por longos 5 minutos antes que eu conseguisse recuperar compostura emocional suficiente para continuar a inspeção sistemática da propriedade, buscando evidências adicionais potencialmente relevantes para a investigação criminal subsequente. Escritório home office, que havia projetado especificamente para Bruno trabalhar confortavelmente em casa, quando não estava supostamente visitando clientes. Importantes espalhados pela cidade, revelou-se particularmente revelador devastadoramente. Mesa executiva de madeira nobre invernizada brilhantemente estava completamente vazia de computador laptop que ele sempre mantinha posicionado centralmente. Gavetas laterais abertas mostravam interiores vazios, sem documentos papéis importantes, que alegava guardar organizadamente. Estante de livros técnicos sobre finanças e investimentos estava completamente desprovida de volumes que ele ostensivamente consultava frequentemente durante conversas telefônicas profissionais que eu ouvia ocasionalmente através de porta fechada. Descoberta mais perturbadora chocante aguardava dentro do armário embutido discreto, localizado canto do escritório onde Bruno alegava armazenar arquivos clientes, confidenciais sob chave segura, impedindo acesso não autorizado. O armário estava vazio, completamente, exceto por pasta manila esquecida, aparentemente acidentalmente. Empurrada para canto posterior escuro, provavelmente durante pressa evacuação apressada. Abri pasta tremendo com mãos geladas, antecipando ansiosamente conteúdo potencialmente revelador, e encontrei documentos absolutamente devastadores chocantes que confirmavam suspeitosamente a extensão completa da conspiração premeditada sistematicamente orquestrada. Pasta continha impressões coloridas de passagens aéreas internacionais só de ida para destino caribenho tropical, sem tratado de extradição efetivo com o Brasil datadas para exatamente 2 dias após data originalmente programada para a cerimônia casamento pomposo e dispendioso, que eu havia financiado integralmente estupidamente. 2 passagens nominativas claramente impressas mostrando nomes completos dos passageiros: Bruno Henrique Costa e Patricia Mendes. Minha suposta melhor amiga inseparável de 8 anos completos, madrinha escolhida cuidadosamente para casamento idealizado ingenuamente, parceira de negócios colaborativa confiável, confidente de segredos íntimos vulneráveis, estava conspiratoriamente envolvida, diretamente no golpe elaborado desde início o planejamento. Lágrimas de dor emocional transformaram-se instantaneamente em lágrimas de raiva incandescente, queimando intensamente através de todo o meu ser enquanto segurava impressões traídoras com mãos tremendo, não de medo, mas de fúria primitiva, visceral. Traição de noivo amado já era devastadora, suficientemente destrutiva emocionalmente. Mas descobrir que melhor amiga confiável estava ativamente participando conspiratoriamente no esquema fraudulento adicionava camada extra de crueldade psicológica calculada, que parecia quase insuportavelmente dolorosa processar emocionalmente. Quantas vezes Patricia havia me abraçado falsamente, consoladoramente, enquanto secretamente planejava roubar meu patrimônio, meu noivo, minha dignidade simultaneamente, traiçoeiramente. Mariana leu passagens por cima do meu ombro e sibilou audível expressão chocada, ultrajada através de dentes cerrados, controlando visivelmente impulso de expressar profanidades coloridas que normalmente evitava pronunciar como médica profissional, respeitada, mantendo compostura clínica mesmo sob circunstâncias emocionalmente
potencialmente provocativas, extremas. Oficial de polícia próximo SEI profissionalmente solicitando fotografar documentos incriminadores encontrados como evidência crítica fundamental para investigação criminal e processos judiciais subsequentes contra ambos perpetradores, conspiratoriamente envolvidos no esquema fraudulento, elaborado sistematicamente planejado. Continuamos busca meticulosa através de restante da residência, descobrindo evidências adicionais, revelando extensão completa do planejamento premeditado. Gaveta cozinha mostrava ausência de utensílios culinários caros específicos que Bruno havia comprado, alegadamente para preparar jantares românticos elaborados para mim, mas provavelmente sempre pretendeu levar consigo durante fuga planejada. Armário lavanderia estava vazio de produtos de limpeza premium específicos que ele insistia comprar marca cara importada. Garagem anexa revelava espaço vazio onde carro dele normalmente estacionava, indicando que veículo havia sido removido permanentemente, provavelmente vendido antecipadamente convertido em dinheiro líquido facilmente transportável. Detalhe particularmente cruel perturbador foi descobrir dentro de gaveta escondida do criado mudo no quarto master pequeno caderno espiral, contendo anotações manuscritas de Bruno aparentemente esquecido acidentalmente durante evacuação apressada. Páginas continham cálculos financeiros, frios detalhados, estimando o valor total de propriedade, cronograma meticuloso de ações necessárias para executar transferência fraudulenta sucessivamente. E mais devastadoramente notas pessoais, referindo-se a mim usando termos depreciativos cruelmente objetificantes, como alvo, marca fácil, investimento lucrativo. Cada palavra manuscrita era facada adicional, perfurando o coração já destroçado repetidamente. Após completar a inspeção sistemática completa de toda a propriedade, fotografando, documentando evidências encontradas metodicamente, sentamos silenciosamente na sala de estar tentando processar emocionalmente a magnitude completa da traição descoberta brutal revelada. Oficial de polícia preparou relatório preliminar formal detalhado, documentando todas as observações relevantes testemunhadas, pessoalmente durante a inspeção acompanhado oficial, fornecendo cópia para mim levar subsequentemente à delegacia especializada quando registrasse formalmente boletim de ocorrência criminal detalhado, compreensivo, iniciando investigação oficial policial. Dirigi diretamente da residência até a delegacia, especializada em crimes patrimoniais, acompanhada protetoramente por Mariana enquanto oficial de polícia seguia separadamente no veículo dele para fornecer testemunho oficial, corroborando descobertas preliminares documentadas fotograficamente. Delegacia estava localizada em prédio governamental, austero cinza concreto aparente sem decoração arquitetônica. Interessante, reflexo típico de orçamentos públicos limitados, priorizando funcionalidade básica sobre estética inspiradora. Mas naquele momento específico representava santuário de justiça potencial, onde finalmente poderia iniciar formalmente processo legal buscando responsabilização criminal dos perpetradores. Delegado responsável pelo setor de crimes patrimoniais, era homem de 50 anos aparentes, com expressão cansada perpetuamente de profissional, sobrecarregado lidando diariamente com um volume excessivo de casos diversos, variando desde furtos residenciais menores até fraudes corporativas complexas, multimilionárias. Entretanto, quando comecei a narrar a história completa, detalhadamente, cronologicamente, apresentando evidências documentais compiladas meticulosamente, expressão dele transforma-se progressivamente de tédio profissional habitual para interesse genuíno crescente, reconhecendo claramente caso particularmente flagrante de fraude conjugal, sistematicamente premeditada, merecedora de atenção prioritária e investigativa. Registrei formalmente boletim de ocorrência criminal detalhado, compreensivo durante 3 horas intensas, respondendo pacientemente perguntas específicas técnicas do delegado enquanto ele anotava meticulosamente cada detalhe relevante no sistema computadorizado oficial, anexando digitalmente todas as fotografias e evidências documentais coletadas durante a inspeção residencial, acompanhada. Delegado explicou procedimentos investigativos padrão seguintes: emissão imediata de mandado de busca e apreensão para localizar paradeiro atual de Bruno e Patricia através de rastreamento de registros bancários, movimentações financeiras recentes, transações, cartões, crédito, utilizações, telefonia celular, solicitação judicial de bloqueio preventivo de contas bancárias identificadas para prevenir dissipação adicional de recursos roubados fraudulentamente.
Entretanto, delegado também advertiu honestamente, brutalmente sobre limitações práticas realistas de investigações desse tipo específico, considerando recursos policiais limitados severamente e probabilidade estatística alta de perpetradores já terem fugido permanentemente para a jurisdição internacional, dificultando extremamente extradição, subsequente mesmo se localizados, eventualmente através de cooperação policial internacional. Palavras dele eram desencorajadoras realisticamente, mas preferia honestidade brutal a falsas esperanças otimistas que desmoronariam cruelmente posteriormente, quando realidade prática se impusesse inevitavelmente. Nos dias seguintes nebulosos, emocionalmente devastadores, que se misturavam em borrão confuso de dor, raiva, vergonha processando trauma psicológico intenso, Roberto trabalhou incansavelmente preparando ação judicial emergencial abrangente, solicitando múltiplas medidas protetivas urgentes. Liminar suspendendo imediatamente validade legal da transferência registral fraudulenta baseada em vício de consentimento evidente, falsificação documental comprovável, bloqueio judicial de todas as contas bancárias identificadas vinculadas a Bruno e Patricia, impedindo movimentação adicional de recursos financeiros, indisponibilidade de bens móveis, imóveis, registrados em nomes deles, para garantir eventual ressarcimento de danos materiais, morais, substanciais. Juiz responsável pelo caso demonstrou sensibilidade humana rara, concedendo liminar preliminar em prazo excepcionalmente rápido de apenas 36 horas após protocolo inicial, reconhecendo explicitamente em decisão fundamentada juridicamente que evidências apresentadas demonstravam inequivocamente fraude premeditada, sistematicamente planejada, justificando intervenção judicial urgente protetora. Transferência registral foi suspensa temporariamente, impedindo efetivamente Bruno de vender propriedade para terceiros inocentes ou hipotecar gravemente, criando complicações legais adicionais complexas. E eu recuperei tecnicamente posse legal temporária da residência enquanto o processo criminal e civil tramitavam simultaneamente através de sistema judicial notoriamente lento. Cancelamento do casamento programado meticulosamente para 230 convidados foi tarefa logística pesadelo emocional adicional durante período já extremamente traumático e estressante. Ligações telefônicas constrangedoras para fornecedores diversos cancelando serviços contratados, perdendo depósitos substanciais pagos antecipadamente. Mensagens texto humilhantes para convidados informando cancelamento súbito sem fornecer detalhes específicos vergonhosos sobre razões verdadeiras por trás da decisão abrupta, devolução de presentes casamento recebidos antecipadamente de familiares amigos bem-intencionados que haviam celebrado entusiasticamente união aparentemente feliz promissora. Patricia desapareceu completamente simultaneamente com Bruno, conforme evidenciado pelas passagens aéreas descobertas, confirmando participação conspiratória dela no esquema fraudulento desde início planejamento. Telefone celular dela estava permanentemente desligado ou descartado. Perfis redes sociais deletados sistematicamente, eliminando rastros digitais óbvios. Apartamento dela, onde morava sozinha, estava completamente vazio, quando autoridades policiais executaram mandado de busca e apreensão, descobrindo que ela havia rescindido o contrato de aluguel antecipadamente 2 semanas antes da data casamento, originalmente programada pagando multa rescisória substancial, mas garantindo evacuação discreta sem levantar suspeitas prematuras. Investigação policial subsequente revelou progressivamente e chocantemente que Patricia e Bruno haviam iniciado relacionamento romântico secreto. Aproximadamente 6 meses após eu apresentá-los, inicialmente durante jantar triplo casual inocente, e conspiração para roubar meu patrimônio através de casamento fraudulento. Havia sido planejada meticulosamente, colaborativamente durante mais de ano inteiro, enquanto ambos performavam lealdade falsificada convincentemente diante de mim, enganando-me completamente sistematicamente. Cada abraço reconfortante de Patricia durante momentos difíceis profissionais pessoais havia sido traição adicional encenada calculadamente. Cada palavra de encorajamento sobre relacionamento com Bruno havia sido manipulação psicológica deliberada, fortalecendo confiança ingênua minha nele. Descoberta particularmente dolorosa foi encontrar registros telefônicos, obtidos através de ordem judicial, revelando que Patricia e Bruno conversavam secretamente, diariamente, através de número telefônico descartável. Secreto que ele mantinha especificamente para comunicação conspiratória oculta, discutindo detalhes planejamento do golpe enquanto eu dormia inocentemente
pacientemente ao lado dele, acreditando ingenuamente. Compartilhar intimidade genuína autêntica. Mensagens texto recuperadas através de perícia forense digital, em telefone descartado encontrado durante busca. Apreensão mostravam conversas cruelmente objetificantes. Referindo-se a mim depreciativamente, planejando estratégias manipulativas para maximizar valor financeiro, extraído antes de fuga final coordenada. Meses seguintes foram exercício doloroso, prolongado de reconstrução gradual, progressiva da vida destroçada completamente. Sessões terapia psicológica intensiva 3 vezes semanais com psicóloga especializada em trauma complexo. Transtorno de estresse PS, traumático, ajudando a processar emoções conflitantes de raiva, dor, vergonha, culpa, autocensura. Reuniões regulares semanais com Roberto. Discutindo progressos lentos frustrantes de processos legais, criminais e cíveis tramitando simultaneamente através de sistema judicial burocrático, excessivamente lento, tentativas gradualmente bem-sucedidas de retomar trabalho profissional arquitetônico que havia sido negligenciado completamente durante o período trauma agudo inicial. Clientes compreensivos, pacientes aguardaram pacientemente enquanto eu recuperava gradualmente capacidade funcional profissional, alguns oferecendo palavras de encorajamento solidário gentis, sem exigir detalhes específicos constrangedores sobre crise pessoal atravessada. Outros demonstrando lealdade excepcional, contratando projetos adicionais, intencionalmente para ajudar financeiramente durante o período recuperação difícil. Reputação profissional construída laboriosamente durante década inteira. Permaneceu intacta, felizmente, porque havia sempre mantido separação clara entre vida pessoal e profissional, nunca misturando esferas inapropriadamente. Investigação policial eventualmente localizou Bruno e Patricia vivendo confortavelmente em país caribenho tropical, usando recursos financeiros roubados de mim para financiar estilo de vida luxuoso, ostensivo, em resort exclusivo caro. Fotografias, vigilância, mastravamos-nos rindo alegremente, sem remorso aparente na praia paradisíaca. Enquanto eu sofria devastadoramente consequências emocionais financeiras das ações criminosas deles, entretanto, o país destino não possuía tratado de extradição efetivo funcional com o Brasil, então perpetradores permaneciam tecnicamente fora de alcance de justiça criminal brasileira, apesar de mandados de prisão preventiva terem sido emitidos formalmente por juiz competente. Roberto explorou criativamente opções legais alternativas, ação civil internacional, baseada em convenções de cooperação jurídica internacional, solicitando bloqueio de ativos financeiros em instituições bancárias. Locais do país caribenho, notificação formal de autoridades policiais, locais sobre presença de criminosos fugitivos em território deles, solicitando deportação baseada em reciprocidade diplomática. Divulgação estratégica de caso através de mídia especializada em fraudes internacionais, alertando comunidade financeira global sobre identidades dos perpetradores fraudulentos, prevenindo vitimização adicional de pessoas inocentes. Após 18 meses de esforços legais persistentes, incansáveis, coordenados internacionalmente envolvendo cooperação entre autoridades brasileiras e caribenhas, Patricia cometeu erro fatal descuidado típico de criminosos, amadores superconfiantes em impunidade percebida. Viajou para país terceiro vizinho que possuía tratado de extradição funcional com o Brasil, para férias prolongadas, aparentemente, acreditando arrogantemente que estava suficientemente distante, geograficamente, temporalmente segura de consequências legais. Autoridades locais alertadas previamente através de cooperação policial internacional prenderam Moná no aeroporto durante o processo de imigração e iniciaram procedimentos de extradição formal para Brasil enfrentar acusações criminais pendentes. Bruno permaneceu escondido covardemente em país caribenho original, mas relacionamento dele com Patricia aparentemente deteriorou-se dramaticamente após prisão dela, porque ele não fez absolutamente nenhum esforço para auxiliá-la legalmente ou financeiramente durante o processo de extradição prolongado, revelando verdadeira natureza egoísta dele, desprovida de lealdade autêntica mesmo para a cúmplice conspiratória que havia traído melhor amiga, colaborando golpe elaborado. Patricia foi extraditada formalmente após 6 meses de procedimentos burocráticos legais complexos e retornou ao Brasil sob custódia policial, enfrentando múltiplas acusações criminais graves: estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Julgamento criminal de Patricia ocorreu 27 meses após descoberta inicial da fraude devastadora, facilitado por evidências documentais esmagadoramente robustas, compiladas meticulosamente durante investigação policial prolongada e minha disposição de testemunhar pessoalmente, detalhadamente sobre extensão completa da traição sistematicamente planejada.
Confrontá-la pessoalmente no tribunal foi experiência emocionalmente intensa catártica, permitindo finalmente expressar diretamente o impacto devastador que ações criminosas dela haviam causado em minha vida pessoal e profissional. Patricia tentou inicialmente alegar defesa implausível que havia sido manipulada, controlada por Bruno contra vontade própria. Mas evidências documentais, incluindo mensagens texto recuperadas, demonstravam inequivocamente participação voluntária entusiástica dela na conspiração fraudulenta desde estágios iniciais de planejamento. Júri popular composto por cidadãos comuns deliberou apenas 4 horas antes de retornar veredicto unânime de culpada em todas as acusações apresentadas. E juiz sentenciou a pena combinada de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de obrigação de ressarcimento financeiro integral de danos materiais causados calculados judicialmente. Bruno permaneceu fugitivo internacional durante anos subsequentes, evitando covardemente responsabilização criminal, através de permanência prolongada em país, sem tratado de extradição efetivo. Mas, ironicamente, vida dele no exílio autoimposto revela-se progressivamente menos idílica glamourosa do que provavelmente havia imaginado durante o planejamento inicial do golpe. Investigador particular especializado contratado por Roberto, através de recursos financeiros recuperados, parcialmente monitorou discretamente atividades dele, reportando periodicamente relacionamentos românticos subsequentes, terminando rapidamente quando mulheres descobriam verdadeira natureza dele através de buscas online revelando notícias sobre crimes cometidos. Tentativas de estabelecer negócios legítimos, fracassando devido à impossibilidade de obter documentação legal apropriada sob identidade verdadeira comprometida criminalmente. Recuperação financeira foi parcial, mas substancialmente significativa através de processos cíveis bem-sucedidos. Casa permaneceu legalmente minha após reversão judicial definitiva da transferência registral. Fraudulenta, restaurando propriedade legítima original. Conta bancária secreta de Patricia, descoberta durante investigação policial, foi bloqueada judicialmente e valores substanciais transferidos para mim como ressarcimento parcial de danos materiais causados. Veículo registrado em nome dela foi apreendido e vendido em leilão judicial, gerando recursos adicionais. Total recuperado foi aproximadamente 65% dos custos totais de casamento planejado e prejuízos materiais diversos quantificados judicialmente perícia contábil profissional. Mais importante que recuperação financeira parcial foi recuperação emocional, progressiva gradual conquistada laboriosamente através de trabalho terapêutico intenso. Persistente, apoio incondicional de família próxima, especialmente Mariana, que permaneceu presente solidariamente durante cada fase difícil do processo recuperação, e determinação pessoal férrea de não permitir que traição cruel definisse permanentemente minha identidade ou limitasse capacidade futura de confiar novamente e seletivamente em pessoas merecedoras. Aprendi dolorosamente, mas valiosa lição sobre a importância crítica de verificar, independentemente, informações apresentadas por parceiros românticos, consultar sempre profissionais legais independentes antes de assinar documentos importantes significativos. E confiar, mas verificar consistentemente. 4 anos após descoberta traumática inicial da fraude devastadora sistematicamente planejada. Conheci Henrique Silva durante evento de caridade beneficente organizado por associação profissional de arquitetos, onde eu havia sido convidada para palestrar sobre arquitetura sustentável residencial inovadora. Ele era engenheiro civil viúvo de 43 anos que havia perdido tragicamente esposa amada para câncer agressivo fulminante 5 anos anteriormente após batalha. Prolongada dolorosa e conversamos naturalmente, confortavelmente durante recepção. Subsequente sobre perdas devastadoras diferentes e experimentadas, mas igualmente transformadoras. Fundamentalmente, relacionamento desenvolveu-se extremamente lentamente, cautelosamente, respeitosamente ao longo de meses subsequentes. Cafés casuais sem expectativas românticas explícitas. Conversas profundas, honestas sobre cicatrizes emocionais carregadas, ambos compartilhando vulnerabilidades. Autenticamente, sem máscaras protetoras artificiais. Estabelecimento gradual de confiança construída, incrementalmente através de consistência demonstrada, ações correspondendo palavras, repetidamente, consistentemente. Henrique compreendeu pacientemente, gentilmente, que reconstruir capacidade de confiar.
Após traição devastadora, requeria tempo generoso, não medido por cronômetros impacientes, mas por ritmo natural de cura emocional gradual progressiva. Diferentemente de Bruno, que havia pressionado rapidamente para morar juntos após apenas 6 meses de namoro, Henrique respeitou firmemente limites estabelecidos claramente, esperando pacientemente 20 meses completos antes de sugerir considerarmos coabitação. E mesmo então insistiu que consultássemos advogado matrimonialista independente para elaborar acordo de convivência, legalmente apropriado, protegendo ambos equitativamente caso o relacionamento terminasse infelizmente futuramente. Transparência, honestidade dele contrastavam dramaticamente com manipulação enganosa de Bruno, provando empiricamente que homens genuinamente confiáveis, íntegros existiam realmente, apesar de experiência traumática anterior, sugerindo pessimisticamente o contrário. 5 anos após prisão transformadora de Patricia e permanência fugitiva, covarde de Bruno em exílio autoimposto caribenho. Casei-me discretamente, intimamente com Henrique em cerimônia pequena significativa realizada em jardim privado de propriedade rural pertencente à família. Dele com apenas 40 convidados cuidadosamente selecionados, incluindo Mariana como madrinha emocionada orgulhosa, Roberto como convidado honrado representando o instrumento fundamental de justiça restaurada e colegas profissionais próximos testemunhando celebração autêntica de recomeço merecido conquistado laboriosamente. Votos trocados enfatizaram explicitamente parceria igualitária baseada em respeito mútuo inabalável, comunicação honesta, constante e transparente, crescimento conjunto através de adversidades inevitáveis que vida apresentaria futuramente, e compromisso de proteger sempre dignidade e autonomia um do outro independentemente de desafios relacionais encontrados. Cerimônia foi deliberadamente simples, sem ostentação desnecessária, priorizando substância emocional autêntica sobre aparência superficial. Impressionante, refletindo maturidade adquirida dolorosamente através de experiências traumáticas anteriores, ensinando lições valiosas sobre valores verdadeiros, relacionamentos saudáveis, sustentáveis. Patricia permanece encarcerada, atualmente cumprindo sentença progressivamente. Elegibilidade para a liberdade condicional ainda distante, vários anos futuramente. Ocasionalmente recebo atualizações oficiosas através de Roberto sobre o status dela. Participação em programas educacionais prisionais reabilitadores, trabalho interno remunerado modestamente, comportamento geralmente adequado, mas não exemplar extraordinariamente. Não sinto satisfação sádica imaginando o sofrimento dela confinado, porque vingança verdadeira não reside em causar dor proporcional, mas em viver bem, prosperar autenticamente, transformar, trauma, destruidor em sabedoria, compartilhável ajudando outros, prevenir vitimização similar. Voluntário regularmente aconselhando outras pessoas atravessando situações similares de fraude conjugal patrimonial. Através de Orúncal especializada em violência doméstica econômica, compartilhando história pessoal, não para glorificar vitimização, mas demonstrar concretamente que recuperação é possível. Justiça, embora lenta, é alcançável eventualmente. Reconstrução após devastação é viável com determinação, persistente e suporte. Comunitário solidário, recursos profissionais adequados. Cada pessoa ajudada representa parcialmente redenção do sofrimento experimentado, transformando dor individual em propósito coletivo benéfico preventivo. Hoje, aos 43 anos, com vida radicalmente, maravilhosamente diferente da existência que imaginava aos 38 quando assinei, ingenuamente documentos fraudulentos, confiando cegamente em noivo traidor e melhor amiga conspiradora. Reconheço paradoxalmente que traição devastadora, embora dolorosíssima, extremamente foi catalisador, involuntário necessário forçando o crescimento transformador que permaneceria adormecido indefinidamente dentro de zona confortável. Medíocre de relacionamentos superficiais baseados em aparências enganosas, ao invés de substância autêntica. Não agradeço pela traição, nem perdoo completamente ações deles, mas reconheço serenamente que a diversidade superada fortaleceu substancialmente caráter, clarificou valores autênticos, ensinou lições profundas sobre resiliência humana, confiança discernida, cuidadosamente ao invés de concedida ingenuamente valor intrínseco, independente de validação externa. Aquela tarde fatídica, quando Bruno me fez assinar papéis fraudulentos, sorrindo enganosamente e descoberta devastadora. 3 dias antes do casamento planejado, marca simultaneamente fim traumático de vida anterior, ingênua e início desafiador de existência. Reconstruída conscientemente, deliberadamente, autenticamente. Eles podem ter roubado temporariamente casa, patrimônio e confiança, mas ultimamente fracassaram completamente no objetivo implícito de me destruir permanentemente
irreversivelmente. Renasci mais forte das cinzas da devastação deles como fênix determinada, resiliente e triunfante, e essa vitória existencial transcende infinitamente qualquer valor monetário recuperado ou sentenças prisionais impostas judicialmente. Se você gostou dessa história de superação, traição e reconstrução, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Sua história de superação também merece ser contada. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigada por assistir e lembre-se, você é muito mais forte do que qualquer traição pode fazer parecer temporariamente.